boa noite. Bem-vindos a mais um Vencer S.A. e mais uma vez diretamente de Belém do Pará para você de todo o Brasil. Queremos agradecer mais uma vez a todos os nossos telespectadores de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Bahia, São Paulo, de todo o Brasil, especialmente hoje a esse público maravilhoso aqui de Belém do Pará, da Uninasal Belém do Pará. Hoje nós vamos ter um programa maravilhoso. Vamos falar e conversar com a empresária do ramo de comunicação empresarial que atende as maiores empresas multinacionais e nacionais do norte do Brasil. Proprietária da empresa Tempo Comunicação. Estamos hoje com a empresária e jornalista, né, Cleide Pinheiro. Seja bem-vinda, Cleide. Muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui. Muito bem. Tenho certeza que todos vocês vão gostar, porque todos nós nos comunicamos, mas as empresas não podem se comunicar de qualquer forma, né, Cleide? A exigência, o nível de responsabilidade e o nível de necessidade estratégica é muito maior. Exatamente. A gente precisa se comunicar e se comunicar com todos os públicos que são ali partes interessadas. Então, se eu tenho o meu empregado, os órgãos de governo com que me relaciono, a comunidade do entorno, enfim, eu tenho muita gente para conversar, falar a mesma língua, mas cada um deles precisa de um tipo de comunicação, porque a mesma abordagem que eu faço com o governador não é a mesma que eu vou falar com a comunidade que está ali do lado, apesar de dar o mesmo recado. Então, a habilidade de fazer a transformação desse discurso é da gente, é o trabalho que a Tempo faz. Que com certeza não deve ser muito fácil. Cleide, primeiro, as pessoas olham hoje Cleide, empresária de sucesso, uma agência com 53 funcionários, muita gente, muita responsabilidade, muito sucesso, mas ninguém chega e faz sucesso do dia para a noite, né? Primeiro, como é que foi Cleide empreendeu por necessidade ou por estratégia, por desejo? Foi por necessidade, viu? Quando a Tempo nasceu, eu não fiz planejamento nenhum, eu simplesmente precisava de mais dinheiro, porque eu trabalhava em jornalismo de redação e o que eu ganhava era muito pouco. E precisava ajudar a minha família, me sustentar aqui e ajudar em casa. O dinheiro não dava, a conta não batia. Então, você percebe uma oportunidade ali, mas eu comecei a fazer as coisas e percebi que havia um mercado, mas eu não fiz planejamento algum. Aí você começa a fazer eu sempre fui muito caprichosa no trabalho, de querer fazer a entrega bem feita. Então, o cliente começa a indicar para o outro, até que um dia eu me deparei com 40 funcionários e cheguei em casa e tive uma crise de choro, assim, um desespero, que eu percebi assim, e agora? Como é que eu vou me sair dessa? Eu já tinha nessa altura eu estava com uma sócia e eu só tive esse piti nesse dia porque ela me pediu ajuda. E ela disse, olha, nós duas jornalistas sem nenhuma habilidade de gestão, mas ela decidiu assumir a gestão. E estava ali já aprendendo no dia a dia e tocava e fazia direitinho. Mas chegou uma hora que ela disse, olha, bati no teto, cheguei no meu limite, eu não aguento mais, mesmo com os suportes contratados, a gente tinha contador, a gente tinha advogado, mas chega um ponto que você não está preparado para aquela função e não basta querer empreender, querer sonhar, querer fazer sem estar totalmente qualificado. Então, quando eu fazia o trabalho que estava dentro das minhas habilidades. Exatamente. E quando ela me pediu ajuda, e aí eu fiquei assim, só que ela me pediu quase dizendo, olha, tu me ajudas, tu larga, porque eu ainda conciliava o trabalho com a redação, ou eu não dou conta. E aí eu fiquei, gente, olha o que a gente fez das nossas vidas. A gente chegou aqui e agora eu tenho que fazer uma escolha verdadeira. E aí eu optei pela agência, foi a melhor escolha que eu fiz, porque realmente nós vamos completar 20 anos ano que vem. Hoje nós temos 53 funcionários, mas já tivemos 90, porque o mercado ele oscila, você tem momentos, né, eu trabalho com projetos, então tem momentos que eu tenho muito mais negócios e aí você trabalha, faz as entregas, você trabalha por blocos de 3 anos, 4 anos e vai fazendo as entregas e vai parando. Mas as pessoas também olham e percebem assim,
E tem muito esse julgamento. Ah, essas meninas, alguém ajudou porque a cidade é pequena. Ah, alguém fez isso. Ah, alguém abriu as portas. Ah, ninguém está ali observando o dia a dia, a quantidade de horas trabalhadas. O tempo que nós tínhamos, a gente dormia às vezes 3 horas por noite. Teve períodos que a gente revezava para dormir. Teve uma entrega para um cliente que a gente decidia quem dormia e quem ficava, quem virava. Então, esse início do trabalho, para você levantar um negócio quando você não tem o recurso, porque quando você é o empreendedor que vai pela necessidade, além de você não planejar, a gente também não tinha o dinheiro principal para investir no negócio. Então, nossa mão de obra era também o principal ativo do negócio. A minha cara na televisão também foi muito importante. Eu não posso negar, agradecer aos meus patrões que me deram a oportunidade ali, mas a gente teve, assim, uma coragem, uma ousadia e um bocado de loucura. Só que depois a gente foi buscar ajuda nas portas certas. Aí a gente contratou consultoria, a gente foi fazer cursos, a gente foi trazendo outros funcionários mais qualificados, colocando as pessoas certas nos locais corretos. A gente foi se preparando para ter uma gestão profissional. Então, criar métodos e processos para se estruturar. Mas o começo foi uma bagunça só. Eu imagino. E você falou uma coisa super interessante, né? Porque é dito que o brasileiro ele tem o dom de ser empreendedor. De cada 10 brasileiros, 9 querem ser empreendedores, mas existe também um sentimento muito grande de que eu quero ser empreendedor porque o empresário trabalha pouco e ganha muito. E você já colocou bem claro aí que o início você teve que se dedicar muito ao negócio e o retorno não era tão grande. Isso é interessante também o público que está acompanhando, saber que o início é sempre muito difícil. Não é aquele mar de rosas que se imagina. Não é, gente. É muito prazeroso. Essa questão de você amar o que faz, você colocar o coração naquilo que você está fazendo. A gente trabalhava com muita paixão. A gente se orgulhava de cada entrega que fazia, de ver a empresa crescer, de ter mais um empregado ali, mais alguém participando do time, trabalhando também com muito apego àquilo que estava fazendo. Mas aí a gente percebeu que esse amor demais, ele comprometia um bocado do nosso resultado também, porque a gente esquecia de monetizar corretamente as nossas entregas. Tudo isso também é importante você levar em consideração. Muitas vezes, o empreendedor, ele se apaixona pela ideia e esquece de pensar em como ele vai monetizar e como ele vai ter os retornos e como aquilo vai ser levado adiante para que aquele negócio tenha vida longa, para como você vai fazer com que aquele negócio tenha sustentabilidade real. Então, chegou um tempo que, quando eu disse, nós chegamos a ter 90 pessoas trabalhando dentro da agência, nós chegamos a faturar 15 milhões, 16 milhões por ano, mas eu atravessava muito dinheiro para os outros. Então, o que efetivamente ficava para a gente era muito pouco. O meu lucro líquido, ele era ridículo. Então, a gente teve que, quando a gente trouxe a consultoria, que ele começou a mostrar pra gente as burrices, as burradas, e aí a gente com aquela cara de tonto, assim, olhando, é mesmo, então, eu sou assim, coração mole demais, eu dou tudo, eu faço tudo, ou então eu sou assim, ou eu sou explosiva, entendeu? Assim, hoje bem menos, porque o esporte me ajudou um bocado a equilibrar as minhas emoções. Mas essa questão de você ser muito bom atrapalha também. Ou você ser muito duro, né? Também. Tem que ter um equilíbrio. Então, eu comecei por exemplo, eu não contrato, porque eu não sei demitir. Porque eu quero chorar na hora de demitir. Isso é qualidade de um empreendedor, gente? Não é, né? Então, eu tenho que saber que, diante dessa limitação, eu preciso colocar alguém com essa função. Graças a Deus, eu tenho sócios maravilhosos que me cobrem nessas deficiências. Maravilhoso. E outra coisa interessante que você passou para todos agora, que é raro, mas é importante também, quando a gente não consegue enxergar nossos erros, dificilmente a gente corrige eles. E mais uma vez você foi muito pertinente quando colocou que estava errando, que teve que entender que estava errando, para que as coisas acontecessem e você começasse a ter lucro e crescer, né? Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, que foi muito rápido, né? Mas não saia daí, que o segundo bloco, eu quero saber, a Cleide, ela atende as maiores multinacionais da região norte.
empresas desejadas por qualquer empresa de comunicação empresarial do mundo. Como é que ela conseguiu isso? Não saia daí, a gente volta já. O negócio é ter foco nos sonhos. Foco e a melhor preparação. Com a pós-graduação Uninasal, você tem corpo docente com experiência prática e cursos nas áreas de comunicação, direito, gestão e finanças, educação, engenharia, meio ambiente e saúde. Venha se preparar, fazer networking e dar um passo a mais na carreira. Pós-graduação Uninasal. Juntos para vencer ainda mais. Inscreva-se já! Estamos de volta ao segundo bloco do nosso Vencer SA. E lembrando que estamos mais uma vez aqui de Belém do Pará com a empresária e jornalista Cleide Pinheiro. Eu disse para vocês, aguardem, e é muito bom esse bloco, porque ela vai nos contar, depois de crise, de problemas, né, Cleide? Passa a atender as maiores contas das maiores mineradoras, das maiores empresas multinacionais do norte do Brasil, desejadas por empresas do mundo inteiro. Qual a estratégia que você realizou, idealizou, implantou para conseguir isso? Um dos nossos primeiros clientes foi a Federação das Indústrias do Estado do Pará, a FIEPA, que é nosso cliente até hoje. Então, estar dentro da federação nos abriu muitas portas também. Então, nós acabamos servindo ali, usando a federação, ela abriu muitas portas e aí nós fomos indicados para um primeiro cliente do setor de mineração. Esse cliente nos indicou para outro, que indicou para outro, e aí a gente começou até a perceber que, são concorrentes, isso aí pode ter algum conflito de interesse. Mas no negócio da comunicação, como aqui eles estão no trabalho, mais onde está a extração da matéria-prima, você não está trabalhando muito com a venda dos produtos, a gente não tem um conflito, assim, digamos, informações tão estratégicas da parte comercial. E nos nossos contratos, todos eles, eu tenho uma cláusula lá de sigilo de informação, que nós assinamos, meu empregado assina, e nesses 20 anos nós nunca tivemos problema algum. Então, foi a pura indicação. E até uma informação assim bem interessante. Nesses anos todos, pouquíssimos clientes da agência vieram para a gente de uma prospecção. Eu te diria que eles não chegam a 10%. Todos os demais foram indicação. É um cliente indicando para outro. Então, as contas vieram até nós. Isso é muito bom. A gente se enche de orgulho, mas também te limita um bocado, porque quando você chega numa situação como essa agora, de crise, você tem uma deficiência, que é não saber chegar na casa dos outros e se apresentar, vender, prospectar. É lógico que eu tenho um portfólio amplo, a gente conhece muita gente, eu já tenho esse tempo todo no mercado, isso já também facilita um pouco, assim, não me complica tanto, diria assim. Mas essa comodidade, ela seria, se eu tivesse no mercado como São Paulo, seria um complicador bem grande. Mas nós nos orgulhamos muito dessas contas que estão conosco hoje. A gente atende todas as grandes mineradoras que atuam aqui na região, nas áreas de gerenciamento de crise, seja assessoria de imprensa, trabalho com comunidades, implantação dos empreendimentos. Eu te diria que na última década, 90% dos projetos que chegaram aqui, ou 95% deles, nós trabalhamos em todos eles. Então, o forte hoje de vocês é o relacionamento. Relacionamento. E eu acredito que esse é o futuro do que tem para fazer na comunicação, né? De verdade, assim, você relação com as pessoas e relação de qualidade. Porque hoje a gente está aqui nesse ambiente e eu estou falando contigo, eu tenho pessoas no telefone, pessoas que quando eu chego em casa que vou ligar a televisão, eu estou aqui na TV, estou no telefone, estou ali. A gente é tão dispersa, tanta informação. Isso. Então, como conseguir capturar aquelas pessoas e conseguir ter um momento de verdade com elas? Essa é a mágica do negócio que a gente precisa agora buscar cada vez mais conectar com, na linguagem do mundo corporativo, tá? O stakeholder que a gente fala, que são as partes interessadas. Mas é esse o desafio. Interessante, você falou dos stakeholders, né, de todas as partes interessadas no negócio. E diante desse cenário que você falou tecnológico, né,
a gente volta a ter uma necessidade de relacionamento da época dos nossos avós, dos nossos bisavós. Exatamente. Né? O que era comum passa a ser o diferencial. O aperto de mão, o olho no olho, né? A conversa olho no olho passou a ser o diferencial, o que antigamente era muito comum. A comunicação face a face. É lógico, se eu tenho uma grande mídia, a mídia digital, ela também não pode ser desprezada, porque ela está aí, está nascendo, nascendo não, ela está explodindo na cara da gente, né? Mas são as histórias que tocam as pessoas. Novamente é a conversa, né? Eu quero ser a conversa até na mídia digital. Como é que você avalia hoje o mercado de comunicação empresarial na Amazônia? Olha, eu te diria que nós estamos, quando eu falava agora há pouco de comunicação digital, a gente tem aí um gap, porque se eu tenho um Brasil conectado e a Amazônia hoje, mais de 50% do Brasil está conectado, mas quando a gente fala do Brasil rural, e aí vamos enxergar a Amazônia como estando dentro desse território, nós temos 22% dele apenas coberto, né? Então a gente ainda tem aí uma dificuldade de criar, de usar essa comunicação via internet. Por outro lado, nós temos também as barreiras das distâncias e elas são bem mais complicadas, porque eu vou te falar, eu tenho um cliente que ele fica lá em Oriximiná, Porto Trombetas. Para eu atender esse cliente, só tem avião para lá, direto para Trombetas, 3 vezes na semana. Se eu não for para lá, nesses 3 dias, se eu quiser ir um dia para chegar que não tem avião, eu saio de Belém para Santarém, 1 hora de voo, pego uma lancha e eu passo, lancha rápida, e eu vou ficar 7 horas dentro dessa lancha para chegar até lá. É o caminho mais rápido que eu faço para chegar numa reunião com o cliente. Seja para eu mandar um produto, para mandar qualquer coisa. Então, se algo acontecer lá, a não ser que eu frete um helicóptero ou um avião, esse é o caminho que eu tenho para chegar nesse local. Em outras localidades que não tem aeroporto, eu vou ter que andar de barco, eu vou ter que me virar nos 30. Então, você imagina essa dificuldade para você fazer a cobertura, para você ir nas comunidades, para você chegar até lá. E muitas delas, quando você chega, você não tem absolutamente nada de comunicação oficial circulando ali. O que você leva, muitas das vezes, o jornalzinho antes, que você fazia muito da empresa, era o jornal da cidade. É o jornal da cidade. Porque você não tinha outra forma de chegar. Então, nós ainda estamos muito assim, nós temos um grande campo para desenvolver. Eu costumo enxergar o copo quase cheio, entendeu? Eu gosto dele assim, de perceber que tem uma oportunidade muito grande. E eu vejo a Amazônia como esse cenário, de que tem muita dificuldade, mas nós temos muito a crescer também. Existe bastante oportunidade, até em cima do percentual que você falou, demonstra que existe uma oportunidade muito grande aí no mercado. Em falar de oportunidade, vocês atuam muito na área de inteligência social e planejamento estratégico. É muito complicado fazer um trabalho que reduza os riscos e aumente a confiança dos clientes nos investimentos? Olha, é difícil porque quando você lida com cenários e quando você tem, vamos imaginar, agora falando aqui do estado do Pará, que é uma região onde nós temos basicamente 2 grupos de comunicação que se odeiam e que nós estamos no próximo ano uma eleição onde esses 2 grupos vão se enfrentar. Mais uma vez. E eu vou chegar, o meu cliente está chegando aqui, vai fazer um investimento e se ele não tiver um mapeamento de cenário bem feito, ele pode meter os pés pelas mãos muito rapidamente e criar um problemão por nada. Assim, é muito fácil dele errar sem querer, simplesmente porque ele está num terreno minado, num território muito complicado, quando as coisas poderiam ser muito simples. Então, o nosso trabalho é tentar antecipar os cenários e mostrar que é possível, sim, transitar por aqui. Mas, quando eu estou dando apenas um exemplo na área de relacionamento, seria institucional governamental, que é do ponto de vista da comunicação. Porque, lógico, para você trabalhar o investimento, existem também outros cenários, do ponto de vista macroeconômico e por aí vai. Então, o meu olhar é mais este aí. E também eu tenho a outra atuação que é junto às comunidades. Então, se eu tenho
uma questão quilombola, que eu estou com um cliente agora que tem uma mina para expandir e ele está lá sem conseguir avançar porque a área que ele pretende ir, existe uma questão federal de anos que não avança, que é um processo eu esqueci agora o nome que chama, que é quando eu preciso titulação de terras quilombola. Então eu estou no meio de uma briga grande lá e, novamente, um problema que nós chegamos com comunicação, mas também existe um trabalho muito grande de articulação dentro dos órgãos, junto às fundações que tratam das questões, Ministério Público, ou seja, o trabalho de comunicação muitas vezes se confunde com o trabalho de um advogado também. Sensacional. Eu tenho uma pergunta maravilhosa para a Cleide, mas ela só vai responder no próximo bloco, o terceiro bloco, que eu quero saber dela. Quem atrapalha mais, as questões culturais locais ou a política local? Não saia daí, a gente volta já. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Na pós-graduação Uninassal, você está melhor preparado com professores e coordenadores com experiência de mercado. É um timaço ajudando você a conquistar um grande futuro. Quer ter uma carreira vencedora? Faça uma pós-graduação Uninassal. Acesse uninassal.edu.br ou ligue 4020 9734 e matricule-se já. Ensino à distância ou presencial é na Uninassal, formando vencedores. Estamos de volta ao nosso Vencer SA, ao terceiro e último bloco do programa. Lembrando que hoje nós estamos com Cleide Pinheiro, empresária da maior empresa de comunicação empresarial do norte do Brasil. E eu disse a você que ia fazer a pergunta e não posso deixar de fazer, até porque eu sou um dos maiores interessados nessa pergunta. Cleide, nesse processo de trabalho na região que você acabou de nos explicar, quem atrapalha mais a aplicabilidade, a política ou a cultura local? Olha, a cultura é um dever de quem chega a se adaptar ou de quem vive se adaptar, porque a gente precisa viver nesse contexto e respeitar as pessoas que estão ali. Então eu diria que a cultura não é um problema. Na questão política, aí sempre é uma questão mais delicada. Eu te diria que é um nozinho mais complicado para se desenrolar e é preciso ter muito jeito. Hoje as empresas trabalham com muita cautela, todas elas, as empresas com que eu trabalho, têm políticas muito sérias de compliance, de relacionamento governamental. Então, a gente não passa muita saia justa, não. Eu te diria que eu realmente, no trabalho que eu faço, até porque há 2 anos eu mesmo tenho uma área dentro da agência que lidero de relacionamento institucional e governamental. Então, nunca tive nenhuma situação delicada. Mas já ouvi de alguns clientes há muito tempo, de uns tempos para cá essa situação ficou mais tranquila. Agora, o que acontece é que você tem que ter aquele jogo de cintura para administrar os interesses, porque é um grupo A com o grupo B, o grupo C, e quando fica próximo de eleição, aí é um Deus nos acuda muito grande, porque você tem que ter muito cuidado para evitar que os problemas da política acabem impactando no negócio. Para conseguir essa relação, Cleide faz gestão com a política ou política com a política? Eu faço gestão e é basicamente relacionamento. Até para te dar uma informação, a gente nesses 20 anos nunca atendeu conta pública. Eu só trabalho com cliente privado. E faço questão de manter muito claro a ponte que a gente costuma fazer. Eu costumo abrir ali portas, eu conheço as pessoas, marco as reuniões, inclusive eu não represento cliente nenhum em reunião. Eu agendo, acompanho, faço os relatórios, produzo, até porque eu nem poderia, até hoje, nenhum cliente vai sozinho. Ele vai reunir com um parlamentar, um governador, seja um prefeito, tem que ter 2 ou 3 pessoas naquela sala até a gente, porque nós estamos vendo aí o que essas reuniões todas elas já deram, onde elas foram parar. Então, se esse país precisa de moralidade, que nós estamos cansados de corrupção, é preciso levar as coisas a sério. Não dá para deixar. E é interessante você estar falando, você trabalha com multinacional e historicamente as multinacionais não participam desse tipo de porque as regras são muito sérias. Então,
um funcionário de uma empresa pego numa situação de inadequada, ele está complicado. E é importante falar disso porque você que quer abrir seu negócio e se relacionar com multinacionais, ou você que quer ser funcionário e um grande executivo de uma multinacional, tem que entender que as regras são bem rigorosas, não tem jeitinho, não é, Cleide? Não tem, não. Tem que ser certo. Você até pode entrar, mas você sai logo. Sai logo. Cleide, falando um pouco mais de empreendedorismo, na sua opinião, como ficam as novas práticas empreendedoras dentro das empresas? E vocês, por exemplo, apostam na cocriação, apoiam projetos sociais e inovadores. Como funciona isso? Bom, dentro das empresas, esse é um processo que ainda está começando, né? Para algumas, aqui na região, nós temos, dentro dos meus clientes, o Senai, que tem um projeto já de inovação tecnológica, mas eu te diria que dentro da Tempo, que é o que eu posso te falar bem agora do que nós estamos fazendo. E, aliás, é o meu projeto, assim, do coração, que chama Helix, que é o nosso programa que vai cocriar. Ele tenta, a gente conversou um pouquinho antes, né? Eu não quero chamar de incubação, mas é porque nós vamos receber dentro da agência startups que vão desenvolver projetos na área de tecnologia da informação e outro na área de marketing esportivo. Foi uma seleção que a gente fez, nós lançamos um edital e esse programa ele foi feito porque nós percebemos que nesses 20 anos, nós aprendemos muita coisa e também chegou uma hora de também aprender o que está, fazer essa troca, né? Compartilhar. Então, eu quero entregar o que eu sei e receber dessa galera o que eles também estão trazendo de novo do mercado. E aí, mais adiante, se as coisas afinarem, fazer novos negócios também. Por que não? Mas esse não está entre as minhas prioridades. Essa daí não está entre as minhas primeiras prioridades. Eu quero principalmente oxigenar o nosso time para que as ideias novas apareçam, para que a gente possa entrar nesse ecossistema de inovação mesmo, porque nós temos aqui um estado onde hoje é o Parque Tecnológico do Guamá, na universidade, a incubadora da UFPA também, a gente tem o Sebrae, que vai lançar o Sebrae Lab, e algumas universidades, que tem, a UNAMA também tem, né, também está criando aí seu espaço. Então, mas a gente precisa de mais empresas, porque esse ambiente é empresa, universidade e o setor público, para que ele realmente rode direitinho. Então, nós temos esse programa que começou agora e eu espero que ele avance bastante, porque eu acredito que nós só vamos enfrentar esse momento novo que nós estamos vivendo no mundo, co-criando, compartilhando ideias, avançando junto. Muito bom o projeto. Agora, esse projeto vem num momento de crise. O país vem passando por um momento de crise há alguns anos. O quanto influenciou aqui na região a crise na área da comunicação empresarial e nos projetos que você está com cocriação? Olha, quando a gente fala de startup, parece que não tem crise, porque as pessoas estão enxergando exatamente um universo novo. As pessoas estão querendo criar, elas estão totalmente focadas em trazer um mercado novo, enxergando oportunidades. E é isso que é legal. Porque se eu ficar o tempo inteiro vivendo uma crise e pensando que aqui, tá difícil, tá ruim, a gente não vai para lugar nenhum. Então, quem trabalha com inovação, ele está enxergando adiante. Eu estou pensando numa solução para me dar resultado muito nos próximos 3 anos. Então, se eu não começar agora, eu vou perder o bonde. Então, foi por isso que nós também entramos. Eu estou enxergando o que eu vou esperar lá na frente. Até porque essa crise nos afetou também. Não nos afetou a ponto de... ela não me deu prejuízos, mas há 2 anos a gente empatou. Eu não tive crescimento nenhum. Ano passado tivemos um lucro pequeno, assim. Este ano que as coisas já começaram a melhorar. Mas tive um monte de concorrentes aqui, pelo menos umas 4 empresas que fecharam as portas. E outras que estão muito mal das pernas. A gente teve um impacto menor porque eu tenho uma agência que trabalha com portfólio diversificado, eu trabalho com FII mensal, eu trabalho com muita consultoria, onde a publicidade é um serviço pequeno.
pequeno, é uma fatia pequena. Então, a gente tem aí uma estratégia que é diferente de quem só vivia da publicidade, porque o mercado ficou muito ruim. E os projetos, nesses 3 anos, no primeiro ano, eles deram uma segurada. Nos últimos 2 anos, eles voltaram a investir. Então, a gente conseguiu recuperar. Semana que vem, eu vou estar, por exemplo, no interior do estado, acompanhando uma expansão de um cliente, umas reuniões públicas, porque ele está trabalhando numa expansão de uma mina. Então, tem crise, mas as coisas estão acontecendo, porque essa crise não é para a vida toda, e aí está todo mundo se preparando para quando essa onda ruim passar, né? E aí surge a necessidade da resiliência, né? De se reinventar, de se redescobrir, de ter otimismo e fazer diferente. É verdade, e eu te digo, eu sou muito otimista. Eu fico olhando assim a situação e sempre penso, vamos encontrar uma outra alternativa. É preciso tomar medidas, às vezes, duras, é preciso apertar um bocado aqui, fechar uma porta acolá, e você abre outra ali. Então, exatamente, quando você pensa nós temos um excelente escritório, uma casa antiga, uma casa de 1905, no centro da cidade. Falei, vamos abrir nossa casa, vamos trazer pessoas para cá, vamos compartilhar, vamos crescer nesse momento, junto com outras pessoas, compartilhando as nossas cabeçadas que a gente já deu, vamos evitar que eles façam o mesmo, vamos trocar as coisas que nós já aprendemos com ele, que deram super certo, como um professor na sala de aula. O que o professor faz? Ensina. Então, por que não compartilhar? Eu não tenho medo dessa troca, eu acho ela muito boa e para mim, assim, essa vida toda inquieta, eu sou o tempo inteiro assim, elétrica, eu não paro de falar igual uma matraca. Se você não fala, eu não ia nem perceber. Né? Eu nem paro de falar desse jeito, assim, e aí eu fico pensando em soluções que possam fazer com que a gente mantenha o astral para cima, e eu quero fazer a tempo ou fazer 20, 30, 40 anos. E você falou aí de ensinar, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, e eu queria que a gente fechasse você dando aí uma sugestão para quem está começando, querendo empreender na área. Qual é a sugestão que Cleide Pinheiro deixa para os jovens, para as pessoas que estão querendo empreender e entrar na área de comunicação empresarial? Não tenha medo de errar, principalmente de você começar com uma ideia achando que ela é o máximo e perceber que tem que recomeçar algumas vezes, viu? Porque a gente, às vezes, quando se apaixona pela ideia e fica ali obcecado por ela, às vezes aquilo te cega. Então, não tenha medo de ouvir as outras pessoas, de perceber que é hora de pivotar, como falam o povo das startups, de começar do zero novamente e de enxergar oportunidades lá adiante, de melhorar o processo. E meta a cara mesmo, viu? Não é fácil, não. Você não vai ficar rico da noite para o dia, não tem muitos projetos milionários assim, desses que acontecem, são muito poucos, mas você vai ser muito feliz fazendo o que você gosta. Muito bom. Muito obrigado, Cleide. Gente, estamos chegando ao fim de mais um Vencer S.A., um programa feito com muito carinho para você na web. Um programa de empreendedorismo e intraempreendedorismo. Foi maravilhoso, nossa convidada espetacular. Agradeço a presença de todos vocês e aguardo para o próximo programa. Muito obrigado.